poder de investigação pode ser exercido pelo Ministério Público? Essa atribuição de procuradores e promotores vem sendo questionada em processos no Judiciário e por meio de uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional. A ideia é restringir o poder de investigação do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República defende que, se a Constituição Federal garante ao Ministério Público a titularidade da ação penal, também concede a ele os meios para chegar a tal fim, ou seja, o poder de investigar. Num país onde se pede por justiça o tempo todo, ver culpados pelo crime do colarinho branco sendo presos é motivo de comemoração. Nos últimos anos, cenas como essas se tornaram cada vez mais frequentes, graças à atuação conjunta da polícia e do Ministério Público. Atualmente, polícia e Ministério Público podem investigar, cada um fazendo sua parte. Mas agora a Justiça analisa se procuradores e promotores devem manter essa atribuição. O questionamento foi feito pelos advogados do empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A defesa de Sombra pede a anulação da apuração feita pelo Ministério Público. Sombra tenta conseguir um habeas corpus ao mesmo tempo em que coloca em xeque o poder de investigação do MP. O processo começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, juntamente com um recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida. No plenário, o Procurador-Geral da República já defendeu a constitucionalidade dos procedimentos realizados pela instituição. A tese do reconhecimento do poder de investigar do Ministério Público assenta-se essencialmente no seguinte. Em primeiro lugar, evidentemente na inexistência em nosso sistema jurídico do monopólio da competência penal investigatória pela polícia. Mesmo porque o inquérito policial, todos sabemos, é apenas um dos diversos instrumentos estatais de investigação penal e instrumento que tem como destinatário primordial, como destinatário principal, o próprio Ministério Público. Por outro lado, a norma de exclusividade do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, não tem, com todas as vênias devidas aos que sustentam o contrário, o alcance pretendido de impedir a atividade investigatória do Ministério Público. O julgamento não tem prazo para ser retomado, mas a polêmica continua e se estende para a esfera legislativa. Uma proposta de emenda constitucional que está tramitando na Câmara dos Deputados quer tirar do Ministério Público o poder de investigação. Um dos argumentos é a falta de preparo técnico dos membros do MP para atuar na linha de frente das apurações. Na prática, a PEC 37 coloca as polícias e o MP em lados opostos. Eles questionam que a competência de presidência de um inquérito policial é competência única e exclusiva dos delegados de polícia, sejam eles civis ou federais, certo? De acordo com as divisões de suas competências de investigação. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República se diz preocupado com o avanço da PEC. A Procuradoria da República tem provas, enfim, tem exemplos que são bastante eloquentes de como um trabalho de Ministério Público pode fazer a diferença, como é o caso da Caixa de Pandora, por exemplo, com seus resultados agora que acabaram de acontecer. E, acima de tudo, um caso bastante emblemático é o caso Celso Daniel, cuja primeira investigação feita exclusivamente pela polícia redundou, ao que tudo indica, num erro grosseiro, e que teve conclusões completamente díspares e completamente, enfim, avessas da primeira investigação, a partir do momento em que o Ministério Público resolveu conduzir a investigação também. Ele garante, frear a investigação do Ministério Público seria um retrocesso para o país. O Ministério Público cumpre um papel, evidentemente, prioritário na questão da investigação, na medida que é o titular da ação penal e que, portanto, obrigatoriamente, tudo quanto de proveitoso numa investigação decorrer vai para as mãos do Ministério Público, que avalia, portanto, o acervo probatório e propõe ação penal. Nem a própria polícia fechou questão sobre a reivindicação de exclusividade nas investigações criminais. Este representante nacional dos policiais federais afirma que boa parte da corporação é a favor da participação dos membros do Ministério Público.
Essas grandes operações da Polícia Federal, que vem dando resultado em mídia, aí, chamando a atenção, todas essas investigações são acompanhadas de muito perto pelo Ministério Público. Não estou dizendo que o Ministério Público vá lá na favela ou vai lá no cidadão do crime do colarinho branco investigar o cara. Não, mas acompanhar o que o policial está fazendo e o policial subsidiar o Ministério Público para que ele se ofereça a denúncia e para que realmente a gente tenha resultados. Os membros do Ministério Público defendem que esse tipo de investigação, realizada por promotores e procuradores, é também essencial nos casos de crimes e abusos cometidos por policiais. A Constituição também outorgou ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, ou seja, fiscalizar a atuação da polícia enquanto órgão de apuração de crimes. E exercitar esse controle significa verificar, por exemplo, se não estão ocorrendo irregularidades, ilícitos penais, criminais, atos de improbidade ou meras irregularidades administrativas que devam ser coibidas pelo Ministério Público, que pode ser pedir à própria polícia que investigue ou, em dadas circunstâncias, proceder ele próprio à investigação daqueles crimes. E os resultados desse trabalho aparecem. Para se ter uma ideia, só na Procuradoria da República no Pará foram iniciadas nos últimos 3 anos 1.925 ações judiciais, com base exclusivamente em apurações internas do MPF, sem participação da polícia. A maior parte dos processos envolve temas ambientais e corrupção. Um dos casos se refere ao desvio de mais de 30 milhões de reais em verbas da reforma agrária na Superintendência do INCRA, em Marabá. Investigação que terminou com o afastamento de servidores e várias ações na Justiça. Este procurador da República conta que, se não fosse pela iniciativa do MPF, muitos casos não seriam sequer apurados. Muitos casos que não existe essa iniciativa da polícia pelo acúmulo de trabalho, ou já que a polícia estaria preocupada com outros crimes, cabe sim ao Ministério Público investigar. E nesses casos houve investigação que foram quase 2.000 processos que se iniciaram a partir de investigações próprias do próprio Ministério Público. Quer dizer, são processos que, se não houvesse a possibilidade do Ministério Público investigar, essas provas teriam que ser confirmadas pela polícia. Quer dizer, seria mais uma burocracia e que atrasaria muito mais o processo. Quer dizer, inevitavelmente poderia haver uma prescrição em relação a esses crimes. Então, a possibilidade do Ministério Público investigar acaba dando maior agilidade na punição da criminalidade. E agilidade unida a resultados é o que a sociedade busca. A PEC 37, se aprovada, vai burocratizar toda a investigação criminal. Tudo terá que passar pelo carimbo da polícia, do inquérito policial. Isso não existe em país nenhum do mundo. Seria um retrocesso enorme. E por quê? Por que razão? Não tem justificativa. O Ministério Público Federal em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, denunciou o Clube Vasco da Gama e seu ex-presidente Eurico Miranda pela poluição de um terreno doado ao clube pela União para a construção do centro de treinamento em Duque de Caxias. A área foi usada como depósito de lixo. Eurico Miranda pode ser processado por crime ambiental. O Ministério Público Federal em São Paulo quer que o Hospital das Clínicas de Marília faça o controle eletrônico da presença de médicos, enfermeiros e plantonistas. O MPF recomendou ainda que cartazes com os nomes dos profissionais escalados para os plantões sejam afixados em locais visíveis. O MPF no Pará recomendou ao IBAMA e à FUNAI a tomada de providências urgentes para garantir a navegação de pequenas embarcações no rio Xingu, onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira. Se a recomendação não for atendida, o Ministério Público Federal vai acionar a Justiça. A seguir, MPF cobra preservação de patrimônio histórico e cultural em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Sul, Prefeitura de Tramandaí firma acordo para garantir a recuperação de uma área de preservação permanente. É daqui a pouco.